Os cursos de autoconhecimento, ou Renti, são os mais variados e cada um deles tem uma função de atender uma demanda em particular. Algumas pessoas gostam de cursos mais abrangentes, mais voltados à linha da espiritualidade, no sentido mais direto da palavra, outros pedem ou buscam outros temas. Então, a partir daí, nós começamos a formatar uma maneira que possa atender, ao nosso ver, a melhor maneira possível essas necessidades das pessoas nesses novos tempos. Vamos olhar um pouquinho esses cursos. Uma das primeiras linhas de atuação e de pesquisa que nós oferecemos é o que nós chamamos de cursos de potencial humano e Eneagrama. Atualmente fases 1, 2 e 3. O que é o Eneagrama? Né? Enea 9, gramos, ponto ou traço. Eneagrama, podemos dizer assim, podemos resumir de uma forma mais poética, é o estudo das máscaras pessoais. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar como seria interessante se a gente pudesse entender como que o nosso olhar para com o mundo influencia a nossa maneira de perceber e sentir o que nós chamamos de felicidade, de alegria, de bem-estar. Será que todos os nossos sofrimentos, mazelas e desafios estão distintos da nossa maneira de olhar? Tem a ver com acaso, tem a ver com sorte, tem a ver com pressões externas, tem a ver com injustiças? Será que a nossa maneira de lidar e olhar o mundo não faz com que a nossa própria existência esteja afunilada em determinadas experiências ou experimentações que tem a ver com a nossa própria visão da vida? Né? E às vezes a gente chama isso de personalidade, né? Eu sou assim e pronto, gostem de mim desse jeito ou não gostem, né? Eu sou assim. Será que esse sou assim, ele é tão original? Será que a pessoa, ela é assim apenas e isso faz com que ela consiga olhar a vida dela a partir do mundo de uma forma tão harmônica? Às vezes sim, às vezes isso é bem possível, se a pessoa tiver um nível de sabedoria e consiga se autoequilibrar. Mas me parece que atualmente no mundo os desafios estão muito grandes. Como seria interessante se a gente pudesse entender um pouquinho como que a gente pode coparticipar de uma forma mais direta na construção da nossa própria felicidade, entendendo o que realmente nós não somos, para começar uma jornada do que nós podemos ser. Né? E é isso que o Eneagrama mostra. O Eneagrama nos mostra que a maioria das nossas visões ou conclusões sobre o mundo, na verdade, elas não são tão originais assim. Elas são perspectivas de olhar. E essas perspectivas de olhar representam também qualidades, também oportunidades, mas muitas vezes um desafio, uma dificuldade da gente ser mais feliz. Quantas vezes a gente repete tendências, atrai condições, seja num relacionamento, seja no trabalho, que sempre a gente, no fim das contas, a gente está meio perdido e repetindo alguns padrões. A gente até fala, por que isso acontece comigo? Isso é uma injustiça, isso não deveria fazer, porque eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa bacana, e por que será que sempre determinados padrões se repetem na minha vida? O Eneagrama, ele oferece esse tipo de estudo, não uma resposta definitiva, mas oferece caminhos para você perceber que, às vezes, a maneira como você olha para o mundo e reage aos estímulos do mundo faz com que você atraia níveis de condição favoráveis, mas também muito desafiadores, que faz com que a gente acabe repetindo padrões. Esses padrões, às vezes, não são padrões que a gente quer. A gente busca modificar, a gente busca caminhos diferentes, mas me parece que as respostas são sempre muito similares. O Eneagrama nos oferece, é um sistema que nos oferece um olhar um pouco diferenciado, em que, se a gente consegue identificar
que nós temos filtros que faz com que a gente consiga, que a gente veja um tipo de mundo e acha que esse tipo de mundo é o mundo, o Enneagrama nos oferece uma pergunta. Será que é isso mesmo? Será que a gente está vendo um nível de verdade ou um nível de experimentação que no fundo não é uma certa ilusão? E essa ilusão nos faz com que a gente sofra, né? A gente tenha dificuldades ou perca oportunidades para um sentido de vida mais ético, mais equilibrado. E se a gente pudesse entender isto e minimizar o que nós chamamos de máscaras pessoais, fazendo com que a gente consiga exaltar um pouco o nosso sentir, ou como algumas pessoas chamam, a nossa essência, né? Então é isso que o Enneagrama trabalha. O Enneagrama trabalha meios de a gente buscar um caminho mais autônomo, mais harmonioso, e entender como os nossos gatilhos emocionais ou psicoemocionais são defesas que fazem com que a gente busca não sofrer, mas ao mesmo tempo, com o uso dessas defesas, a gente acaba sofrendo mais, a gente acaba se desgastando mais. E como, direta ou indiretamente, a gente pode, com o tempo, conseguir minimamente diminuir essas defesas para ter um contato com essa natureza interna e externa mais harmônica, com menos ilusões, com mais harmonia, com mais sabedoria. Uma outra linha de cursos que nós oferecemos é o que nós chamamos de espiritualidade e bioenergia. Atualmente nós temos duas fases, fase 1 e fase 2. O que é esse curso espiritualidade e bioenergia? Como o próprio nome já tendencia, esse curso ele é a temática mais consciencial que nós temos no nosso instituto, né, que nós oferecemos. Nós abordamos os mais variados escopos do que nós entendemos como sendo espiritualidade ou aspecto dos trabalhos conscienciais, tanto no sentido conceitual e de desmistificação, né, de algumas afirmações, muitas vezes místico-religiosas, que faz com que a gente afunile nosso olhar a paradigmas e dogmas, né? Então esse curso é um curso que procura, ao mesmo tempo, trazer algumas premissas de estudo baseados em pesquisas particulares minhas, né? Desmistificar alguns assuntos, até mesmo polêmicos no que diz respeito à espiritualidade. Também oferecer o que nós chamamos de parte prática, e essa é a parte que nós chamamos de bioenergia. Bioenergia, a energia da vida. Não a energia da vida no sentido do que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Mas no sentido sutil da palavra, ou seja, aprender um pouco a lidar com as nossas energias sutis. O nosso sentido de entender um pouco mais o conceito da nossa aura humana, ou energia pessoal, nosso aspecto do nosso campo bioelétrico, ou seja, o campo elétrico vinculado à nossa expressão de vida no mundo, portanto, o campo eletromagnético na nossa interação espiritual no nosso corpo. Então, nós falamos nesse curso, nesse sentido na prática, nós apresentamos várias técnicas de práticas para você melhorar um pouco a sua energia, e esse tipo de trabalho é um trabalho que muita gente procura por uma série, com uma série de funções, por uma série de motivos. Um deles, por exemplo, é melhorar um pouco a qualidade de vida para que porque a pessoa, por exemplo, ela busca um curso que faz com que ela não pegue tanta, entre aspas, muitas vezes a pessoa chama, né, de carga, né? Ela toda vez que ela vai num local que é meio estranho, ela sente-se pesada, sente-se drenada, muitas vezes essa é a palavra que muita gente usa. Será que eu posso minimizar ou até me proteger desses impactos, né? Como é que eu posso diminuir essa energia, né? Essa energia de invasão externa? Nesse curso, nós falamos os mais variadas terminologias e distinguimos uma série de coisas. Por exemplo, você sabe qual é a diferença de obsessão espiritual e assédio espiritual? Geralmente as pessoas acabam
colocando elas como sinônimos, elas não são. A diferença entre campo bioelétrico, aura, espírito, né, veículos conscienciais, né, e possibilidade de você ampliar a tua energia para além do resultado, né, do seu corpo no sentido biológico, você, através da tua escolha, ampliar e padronizar um nível de energia que seja equilibrado para você, que você se sentisse bem e protegido de invasões externas e também, obviamente, de uma referência de uma autogestão interna, né? Então, a gente chama de, esse curso nós chamamos de um curso em que você consegue aprender qual é a sua dinâmica energética, qual é a sua assinatura energética. Falamos de chakras, falamos de fluxos de energia, fazemos vários trabalhos de proteção, de limpeza energética, de emanação, e nesse período que é tão desafiador, né, de tantos choques e de tantas modificações no mundo, ele é um curso muito abrangente e muito rico, podemos ir em detalhes, tanto detalhes para a prática pessoal, que faz com que a pessoa se sinta um pouco melhor, através da sua própria energia. Então, não é alguém resolvendo o problema para você, mas você se resolvendo e se equilibrando energeticamente. Como também aprender um pouquinho o que está acontecendo, né? Me parece, no que nós chamamos de universo espiritual ou mundo espiritual, entendendo a diferença do que é um plano espiritual, que tipo de modificações estão ocorrendo, estão ocorrendo muitas, me parece, modificações nesse dito planos espirituais. Como é que a gente pode entrar em mais contato também com esse tipo de energia, se a gente quiser, né, ao ponto de você sentir manifestações espirituais, né, e também se precaver para manifestações espirituais que não sejam correlacionadas com o que você gostaria. Então você consegue, além de adquirir uma referência, né, espiritual, você acaba ganhando tônus, podemos dizer assim, espiritual, através de trabalhos das mais variadas formas, que o foco é o aspecto da consciência. Então, é um tipo de curso que as pessoas procuram muito com esse intento. Seja uma pessoa que quer conhecer um pouquinho mais sobre esses temas, seja pessoas que também trabalham como terapeutas alternativos, pessoas que trabalham de uma certa maneira com energia, né, com dita energia sutil, com cura, e às vezes percebem que estão pegando muita carga, estão com dificuldades de dar uma equilibrada, dar uma centrada. Então nós falamos sobre esses temas nesses eventos, né, de fase 1 e fase 2 sobretudo. A fase 1 nós damos uma base geral do que é esse universo da bioenergia e da espiritualidade, falando sobre vários temas espiritualistas e espirituais. E a fase 2 são temas mais focados. Nós falamos sobre 2 tipos de tema, que é uma introdução à clarividência, que é a capacidade da pessoa de olhar as energias espirituais e identificá-las, né? Clarividente, ou seja, ver além do físico, né? Ver o mundo espiritual, sejam os espíritos, sejam consciências ou assinaturas espirituais, e entendê-los, você entender o que está acontecendo com você e com o entorno, como que é uma pesquisa, né? Nesse sentido muito rico, né? E também o outro tema é uma introdução a técnicas de projeção astral. Imagina se você conseguir sair do corpo de uma forma lúcida e se lembrar, né, que você não é apenas uma pessoa que vive neste mundo e quando você acorda, quando você dorme, acabou tudo, né? As pesquisas já falam que a gente passa pelo menos 1/3 da vida dormindo. Vamos imaginar se você lembra que você fez coisas e você faz coisas quando você dorme. E isso não é apenas sonho, é uma coisa que você consegue registrar e fazer com que o cérebro entenda como uma informação relevante, né? Isso, com algumas técnicas, você consegue acelerar
esse tipo de lembrança, esse tipo de memória, esse tipo de referência. Que tem a ver muito com essa questão da informação. A noite não é apenas para o corpo descansar, ele também possibilita um outro tipo de atuação, de pesquisa ampla no sentido consciencial para o espírito. Né? Então, isso são temas que a gente aborda nessa fase 2. Né? Então, é um tipo de curso muito que as pessoas buscam muito, né? Com esse intento, né? Desde terapeutas, como também pessoas profissionais que trabalham com energia de limpeza de ambientes, energias que se manifestam de outra maneira, médiums, enfim, pessoas que trabalham espiritualmente, né, e buscam outras técnicas para complementar ou mesmo ajudar a um foco específico de atuação nessas áreas sejam mais místicas ou mais espirituais ou mais alternativas. Tá? Então esse é um outro tipo de linha de pesquisa que a gente oferece no Renchi, nos eventos conscienciais. Um outro tipo de curso que nós oferecemos, esse talvez seja o curso mais esotérico, né, que nós oferecemos no nosso instituto, mas é importante a gente chamar que esotérico não é uma coisa, não precisa ser uma coisa fechada, uma coisa extremamente mística, sem qualquer tipo de respaldo ou base minimamente reflexiva. Não, esse curso ele é um curso que nós chamamos de ancestralidade cosmogônica. O que é esse curso Ancestralidade Cosmogônica? Nós fazemos uma pesquisa, é uma imersão de 2 dias, em que nós abordamos aspectos conscienciais, espirituais e também fenomenológicos da dita ufologia, ou ovniologia, como algumas pessoas conhecem. Será que estamos sozinhos no universo? Será que existem seres mais sábios, mais inteligentes e com mais tecnologia que nos influenciam? Algumas pessoas até dizem que nos controlam. Né? Será que esses seres são seres que querem o nosso bem? Né? São seres que podem nos ameaçar? Ou são seres que de uma certa maneira, trabalham para algum tipo de nível de equilíbrio para o que nós estamos nos tornando enquanto humanidade? Né? Então, esse curso é um curso que nós tentamos refletir sobre esses matizes, né? Será que estamos sozinhos? Será que existem seres que nos influenciam direta ou indiretamente, que são seres que vêm de outras galáxias, de outras regiões do universo, e que nos visitam, né? E sobretudo, esse curso, ele não é apenas uma questão, claro, é um assunto muito polêmico, mas ela não tem apenas uma intenção de chocar, mas também de mostrar algumas evidências de como é que às vezes a história humana, né, é escrita realmente por pessoas, né, e apresentada e reforçada por grupos que às vezes acabam descartando esses tipos de evidências de uma maneira impressionante. Né? Você consegue perceber, até como pesquisa, se você hoje quiser fazer, de algumas evidências desde há milênios atrás, milhões de anos atrás, podemos dizer assim, de possíveis presenças extraterrestres no nosso planeta, direta ou indiretamente, que foram estrategicamente eliminadas, né, ou distorcidas da informação popular. Né? Mas elas estão aí, às vezes até em museu, ninguém sabe explicar, né? E as pessoas dizem isso que, na verdade, isso foi algo da natureza, algo que, quando o cientista não consegue explicar, ele coloca, não, isso é algo desconhecido, não se sabe, mas foram os antigos que fizeram. Será que esses antigos são muito mais antigos do que a gente imagina? Será que eles estão mais presentes do que a gente imagina? E será que eles não fazem parte de um tipo de ação possível em que nós também estamos atuando, direto ou indiretamente, consciente ou não, para esse novo tipo de humanidade que está florescendo e nascendo e se diferenciando, né? Diferenciando a história antiga dessa história que está vindo por aí? Então, esse curso é um curso que tem essa função de falar sobre essas perspectivas do que é a possibilidade
de um contato extraterrestre mais direto, se ela já está acontecendo, se por que acontece para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos, mas no geral, como é que nós podemos, de uma certa maneira, olhar para esse tipo de informação, não como o que é polêmica, não como uma informação sensacionalista, tipo acredito ou não acredito, né? Mas como de uma forma mais serena, de uma forma em que eu possa utilizar essa informação, às vezes até contundente, às vezes a mais abstrata também, mas olhar com carinho, com uma possibilidade também de pesquisa, tal qual é uma pesquisa de bioenergia, tal qual é uma pesquisa, por exemplo, da temática do Eneagrama, né? E que talvez apresentando, através de apresentação de pressupostos, que talvez nos mostrem ou nos indiquem que isso não é uma loucura, né? E talvez seja uma possibilidade que algumas pessoas não enxergam, não aceitam, mas são possibilidades de pesquisa muito ricas, né? Mais do que simplesmente a gente falar é do mal ou é do bem, mas é uma perspectiva de caminhada que poderia dizer pode ser conjunta e talvez esteja sendo conjunta, está acontecendo atualmente. Então, é um tipo de curso que fomenta essa pesquisa sobre esses matizes, sobre esse viés, que é o viés consciencial da ufologia, e não apenas de você descobrir naves no céu ou bolas de luz, né, no seu quintal. Não, ela tem um foco de não apenas de apresentar provas, mas sim possibilidades de repente até uma integração maior com talvez esses seres e que talvez coisas ou indícios que existem físicos no planeta que a gente pode sincronizar e sentir um pouco da história ancestral que é o nosso planeta, a herança que nós carregamos, talvez, desses seres mais sábios. Um outro curso que nós oferecemos sobre a dinâmica do Renti, potencial humano, é o curso Casa Consciencial. Esse curso Casa Consciencial é um curso que eu gosto bastante, porque geralmente é um curso que atrai, né, pessoas que gostam do tema do Feng Shui tradicional, gostam do tema harmonização de ambientes de alguma maneira, gostam de olhar a casa delas ou o local onde trabalha, sobre esse viés do bem-estar, né, mas não tem interesse ou não podem, enfim, fazer uma formação de 4 meses, 6 meses, 1 ano, para fazer um estudo pessoal. Mas gostaria de ter informações básicas, informações que são básicas, mas não são genéricas sobre esse tema. Será que é possível? Então, esse curso de 2 dias, ele tem essa função, da pessoa usar algumas técnicas práticas e também alguns aspectos conscienciais para lidar um pouco com referenciais da moradia, né, e do homem, né, e dele na moradia, na casa, para um bem-estar. Né? Então, ele é focado para as pessoas leigas que não têm essa intenção de se tornarem consultores no assunto, mas que querem saber um pouco mais sobre o assunto, sobre as escolas de Feng Shui um pouquinho, e como podem usar elas de uma forma prática para equilibrar o ambiente, para conhecer um pouco mais sobre essa harmonia do ato de morar. Então, é um curso que tem esse foco, um foco de trazer para o público para o público mais leigo, essa possibilidade de um início de pesquisa na arte do Feng Shui, na arte ambiental energética, sem ter esse peso ou essa densidade de informação que é requerida numa formação de 4, 5, 6 meses. Então é um curso muito leve, muito dinâmico e também muito didático. Vamos agora falar sobre os dois últimos cursos que nós ministramos também
de tempos em tempos. Claro, cada um desses cursos, eles não são dados todo ano, dependendo do ano a gente prioriza uma coisa ou a outra, mas esses 2 últimos cursos são os cursos que eu chamo de os cursos mais filosóficos do nosso instituto. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o curso Vivendo a Incerteza, Estimulando Possibilidades. Esse curso é um curso que, no final de semana, nós temos, a intenção dele é falar um pouquinho sobre o momento planetário e o momento pessoal. Será que as coisas que a gente está vivendo, as nossas incertezas, os desafios, elas acontecem apenas por causa da política, apenas por causa da ecologia, ou a falta, né, da harmonia com a natureza, da destruição do planeta, é uma culpa da sociedade? Como que a gente lida com essa incerteza? Né? Da onde ela vem? Né? Faz parte do ser humano intrínseco, faz parte do aspecto social, tem a ver com cultura, as culturas ditas mais sábias ou evoluídas, um país mais rico, supostamente não teriam esses problemas. Então, a gente reflete sobre esse momento de incerteza que o mundo está passando. E falando um pouquinho sobre uma condição que a gente acaba esquecendo, que é o modelo de pensamento. Nós adotamos o modelo de pensamento. Quando eu falo modelo de pensamento, as coisas que a gente pensa, as afirmações que a gente faz, seja a nível místico, religioso, a nível familiar, a nível cultural, vem de algum lugar. A gente não pensa porque sempre foi assim, porque sempre as coisas são assim. Né? A gente acaba falando isso no nosso dia a dia, mas esse curso tem a função de você analisar de onde vem as nossas verdades. Né? Por que a gente fala assim, não, isso é assim e tem que ser assim porque sempre foi? Esse sempre foi, de onde vem isso? Vem de um modelo de pensamento. A gente escolheu, entre aspas, ou foi ditado para nós pensarmos a partir de um determinado ponto. E esse é um pacote pronto. Esse pacote não precisaria ser assim. Então, quando a gente fala de estimular possibilidades, obviamente, eu não consigo mudar o mundo, né, mas eu consigo perceber de onde vêm esses moldes que nos influenciam tanto, que alguns moldes desses são verdadeiras travas que fazem com que a gente não consiga se movimentar. Né? Então, é possível eu criar uma autonomia, eu sentir possibilidades dentro de mim para definir caminhos, fazer escolhas mais sábias. Se eu não consigo mudar o mundo, eu posso mudar algumas das maneiras de olhar para o mundo, as minhas maneiras, que eu faço com que a vida fique um pouquinho mais leve. É isso que esse curso, Vivendo a Incerteza, Estimulando Possibilidades, reflete e também traz sobre os mais variados matizes filosóficos, essas possibilidades de atuação, pesquisa e caminho e sugestão de caminho pessoal. Um outro curso filosófico que nós ministramos, na verdade ele faz um par muito interessante com esse anterior, que é o Vivendo a Incerteza, é o curso de Impermanência. Esse curso de Impermanência, ele começa exatamente onde mais ou menos o curso de Incerteza para. Né? O curso de Incerteza você fala sobre o modelo de pensamento e a influência, muitas vezes nociva, desse modelo de pensamento. E se dá para a gente mudar alguma coisa pela gente, na nossa vida. O curso de Impermanência, ele fala sobre 2 temas. Como é que nós estamos vivendo sobre um viés, né? Nós estamos vivendo sobre uma influência de um mundo em transição, que nós exatamente parece que estamos no meio do caminho entre um passado e um nada que não chegou ainda. Então, exatamente num ponto que é um ponto realmente de interrogação, como sempre são essas transições. Nós falamos no curso de Impermanência sobre 2 temas que são muito fortes: felicidade e alegria. A felicidade existe? Ela é possível de ser alcançada? Existem tipos de felicidade? O que é felicidade? Felicidade é a mesma coisa que alegria? Você sentir-se bem é estar feliz ou estar alegre? Ou as 2 coisas? É possível você estar infeliz, mas alegre?
É isso que a gente fala. A gente conversa um pouquinho. Nós vamos, obviamente, nesse curso, nós não falamos apenas no sentido genérico dessas palavras alegria e felicidade, mas sob o ponto de vista filosófico, de algumas linhas filosóficas, em que você consegue estudar algumas condições vinculadas à felicidade, sobretudo, fazendo um contraponto entre o que nós chamamos de felicidade pós-moderna, né, líquida, que é a felicidade pragmático-utilitarista dos novos tempos, com o sentido de felicidade enquanto eudaimonia dos gregos, né? Que é um pouco do que a gente conhece, talvez com a referência de paz de espírito, talvez essa paz mística ou a felicidade mística, como algumas pessoas chamam, né? Alegria, nós falamos sobre o sentido de criar uma vitalidade própria, né? Criar como alguns termos filosóficos colocam, né, como uma vontade de potência. Eu posso fazer da minha vida mais vivaz, uma vida mais aprazível, uma vida que dependa menos das influências externas para dizer se eu estou bem ou estou mal. É possível gerar uma autonomia, uma certa liberdade, em que eu possa ser feliz e ao mesmo tempo alegre, né? Estar íntegro para experienciar o presente. Esse é o curso de impermanência. É um curso de como eu posso abraçar essa instabilidade, esse desapego que é o processo desse momento de transição, dessa impermanência que é a vida, mas para valorizar não apenas o que você deixou para trás, mas valorizar talvez o que realmente importa, o presente, o ato da vida e o potencial de escolha pessoal para uma vida mais harmônica, né? Então, obviamente, nós não damos respostas simples ou fórmulas, né, para o sucesso ou fórmulas para não sofrer. Não, nós vamos refletir a respeito disso. E com essa reflexão proporcional, né, se possível, cada um chegue às suas próprias conclusões. Então, o curso Vivendo a Incerteza, Estimulando Possibilidades, o foco é falar sobre modelo de pensamento, como nós somos influenciados pelo modelo de pensamento que gerou todas as nossas experimentações, né, e como que a gente pode modificar isso pela gente. E o curso de impermanência, nós falamos sobre o resultado disso na praxis, no mundo, né, e a busca pela felicidade e a busca por uma autonomia alegre, uma autonomia em que eu posso melhorar minha qualidade de vida, aumentando a minha energia interna, uma energia de prazer para com a vida, de alegria e potência de vida para com o mundo. Então, são cursos muito filosóficos, mas também que focam em temas muito práticos, muito existenciais e muito cotidianos, né? Como eu posso estar melhor comigo mesmo em tempos de crise.